fora a Karen, que não vale, quantas pessoas aqui sabem que existe malária no estado de São Paulo? Ah, vamos lá. Então, eu pergunto isso porque é o seguinte, normalmente a gente apresenta esses nossos trabalhos no INPA, lá na Amazônia. Então, o que acontece? As pessoas olham para a gente com uma cara de ponto de interrogação, falam, o que esse pessoal de São Paulo está falando de malária, né? Na realidade, a gente apresenta, inclusive, para mostrar novos anofelinos que não são encontrados lá, subgêneros que são difíceis de encontrar lá, e para mostrar que a gente tem casos notificados, que houveram mais no passado, né, e que de vez em quando surgem alguns surtos, né, até pouco tempo em Bertioga que houve um surto de malária vivax. Então, o que eu estou apresentando para vocês é um projeto nosso de Parelheiros, que já terminou, um projeto aprovado pela FAPESP, já terminou, e que nós estamos, legal, obrigada, com perspectivas de continuar esse projeto. Esse projeto ele começou com um enfoque mais ecológico e de inquérito mesmo entomológico em áreas de Mata Atlântica. E o projeto surgiu a partir de um surto que houve na região de Engenheiro Marcilac, Parelheiros, aqui em São Paulo, em 2006. Então, a partir daí, nós resolvemos fazer um inquérito entomológico para ver quais os anofelinos que estavam incriminados. Lógico, nós já sabemos qual é o anofelino que está incriminado, porém, para ver se a fauna anofélica era só aquela, era composta só de uma espécie de anofelino ou de outras espécies, e com isso também nós aproveitamos e fizemos, então, um estudo de culicídios de maneira geral, não só de anofelinos. Nós aproveitamos, logicamente, que com essas armadilhas a gente não pega só anofelino. E daí nós também fizemos um estudo paralelo ecológico de culicídios que aparecem na região de Mata Atlântica versus culicídios que aparecem em regiões desmatadas. Qual a implicação disso? A implicação é de arbovirose, a própria malária e de outras doenças transmitidas por vetores artrópodes. Então, passa o próximo, por favor. Então, vamos lá, Mata Atlântica, tá? A Mata Atlântica, então, ela é formada por vários ecossistemas diferentes, que conferem ao bioma uma grande diversidade de paisagens. Então, aqui, só para vocês verem, então, a Mata Atlântica, borboletas, o nosso querido e quase extinto tatu-bola, beija-flores, lobo-guará, onça, os anfíbios de maneira geral, e aqui embaixo, o que está nos interessando enquanto malária, bromélias, anofelinos, aqui uma Quertésia cruzi morta, tadinha, mas não tinha o que fazer, não tinha como a gente fotografar ela viva, tá? E os aloatas, tá? Os bugios. E nós acabamos discutindo muito malária na Mata Atlântica, colocando esses três em foco. Próximo. Aqui só para vocês, então, terem ideia do que eu estou falando. Aqui, então, os anofelinos que estão relacionados com as bromélias na Mata Atlântica. Diferente, por exemplo, dos anofelinos relacionados à malária na região amazônica, que são anofelinos que eles vivem em grandes coleções de água. Aqui na Mata Atlântica, não. Tanto que por isso surgiu o termo de malária bromeliana, que é justamente a interação entre anofelinos e bromélias. A bromélia é o criadouro para esses anofelinos, o subgênero Quertésia, e que eles são os vetores de Plasmodium vivax e Plasmodium malariae aqui na Mata Atlântica. Então, aqui só para mostrar para vocês uma interação de malária silvestre, uma malária em equilíbrio, onde nós temos o bugio, o macaco, que pode estar infectado ou não, o anofelino, que pode estar infectado ou não, e a bromélia, que é o criadouro desse anofelino. E isso aqui nós encontramos na Mata Atlântica. Nós podemos até pegar, existe um inquérito, não aqui no estado de São Paulo, nós temos indiretamente esse inquérito, mas o pessoal de Santa Catarina está fazendo esse inquérito de pegar esses macacos na Mata Atlântica, extrai o sangue, faz o PCR, e a grande maioria desses macacos naquelas regiões estão positivos para Plasmodium vivax. Próximo. Então, a malária no sul e no sudeste foi uma doença que, no começo do século XIX, causou um impacto socioeconômico muito grande. As pessoas elas não têm ideia, mas morria gente de malária. Muita gente morreu de malária, principalmente na construção das ferrovias. Aqui em São Paulo, logicamente, na ferrovia São Paulo-Santos,
que é uma dessas regiões que no nosso estudo foi focada. Daí eu mostro para vocês. Próximo. Inclusive, Carlos Chagas escreveu em 1933 a respeito da Baixada Fluminense, que é uma região também que é coberta pela Mata Atlântica. Muita gente morria, muita gente, na abertura das estradas. É bom a gente saber que isso é uma parte histórica, né, da malária, da Mata Atlântica, e que pouca gente sabe. Quais foram as medidas de controle tomadas naquela época? Uso de DDT, retirada manual de bromélias, consequentemente o desmatamento. A retirada manual de bromélias deu-se principalmente no estado de Santa Catarina. A ilha de São Francisco do Sul, que possuía bromélias, inclusive no solo, o pessoal era pago até, era estimulado a arrancar essas bromélias e jogar fora para ver se diminuía a quantidade de malária naquele estado. O que acontece? Atualmente, nós vemos poucas notificações de malária naquele estado. Isso não significa necessariamente que não haja malária. Eu falo para as pessoas o seguinte, a não notificação necessariamente não significa que o caso não exista. Então, há que se tomar muito cuidado com isso. O que aconteceu? É o ar-condicionado. Ele está querendo competir comigo. Então, existe malária ainda nessas regiões de Mata Atlântica, é que elas não têm sido notificadas por, às vezes, não ser prioridade para os estados. Mas aqui em São Paulo, a gente trabalha mais profundamente com isso e a gente tem dados melhor, mais estudados para mostrar para vocês. No próximo. Então, atualmente, a malária ela está relacionada com o crescimento desordenado das populações, consequentemente desmatamento, construções de casas ou rodovias em áreas que deveriam estar protegidas pelo governo e atividades como agricultura, caça ou extrativismo. O pessoal entra para caçar, entra ou para pegar palmito, ou mesmo banana, alguma coisa, principalmente aqui no estado de São Paulo, e esse pessoal volta com malária. Então, aqui só para vocês terem ideia, então, da malária da Mata Atlântica, que é 1500. Aqui em 2007, eu não tenho, o SOS Mata Atlântica não colocou dados mais atuais, talvez porque a gente não chorar, né? Isso daqui pode ter diminuído mais ainda. Então, para vocês verem como que era, inclusive na região nordeste, havia Mata Atlântica e como está hoje a situação da nossa Mata Atlântica. Próximo. Aqui, então, quando o homem ele entra nesse habitat, então, a interação que ela torna-se nada harmoniosa. O homem ele contrai a malária, certo? E não fica só no triângulo anofelino, bromélia e o macaco, bugio. Mas agora o homem está sendo introduzido nessa interação. Aqui, então, quando acontece o encontro entre as duas situações e o que acontece com o comportamento de alguns anofelinos, daí a gente começa a ver comportamentos, eles vão desenvolvendo comportamentos antropofílicos. Alguns anofelinos têm uma preferência. Aumenta o número de fontes, né? Aumenta a fonte. O homem ele entra com uma outra fonte, outra alternativa. Essa alternativa para alguns anofelinos ao longo da história evolutiva, o que acontece? Eles começam a transformar-se em antropofílicos. Não que, se o homem não estiver, eles vão deixar de se alimentar, lógico, né? Se não tem tu, vai tu mesmo. Ele vai comer, óbvio, outros animais. Ele vai se alimentar de outros animais. Mas a preferência dele é pelo homem. Então, ele tem um comportamento antropofílico, que é o que acontece nos nossos anofelinos na Mata Atlântica, o Anopheles kertésia cruzi. Ele é o vetor principal na Mata Atlântica e ele tem um comportamento antropofílico. Ele prefere fazer repasto sanguíneo no homem a outros animais. Não, é uma coevolução. Então, é o que eu falei, se não houver o homem, ele se alimenta de outros animais. Principalmente ele se alimenta de macacos. Mas se o homem entra na mata, ele dá essa preferência, ele prefere. Mas não tem assim motivo específico, não. Foi mesmo ao longo da evolução que houve uma coevolução entre ele e o homem. Então, o estado de São Paulo, eu não tenho dados mais recentes, eu acabei não pegando com o pessoal da SUSEM, então eu vou deixar esses dados que eles são mais antigos
mas dá para ter uma ideia, né, que a região extra-amazônica ela responde por apenas 0,3% dos casos brasileiros. Dentro dessa região, a região sudeste, ela corresponde a aproximadamente 40% dos casos, na região sudeste. Nós temos que em 2007, São Paulo, juntamente com Espírito Santo e Paraná, foi responsável por 88% dos casos autóctones de Plasmodium vivax. A sintomatologia, em alguns casos, ela é atípica, óligo ou assintomáticos. E não é descartada a possibilidade de interação entre as formas humanas e simiana. Então, aqui, só para vocês verem, então, os casos associados de malária, associados exatamente com os remanescentes de Mata Atlântica no estado de São Paulo. De Mata Atlântica, tá? Que eu estou falando. Vocês veem que tem no Planalto também, mas daí já são casos até relacionados a outros anofelinos. Então, a rede causal dessa doença é humanos, vetores e símios. Então, o nosso grupo gostaria de trabalhar com esses três, os três da rede causal. Humanos, nós não temos muitos dados, nós não estamos trabalhando, seria uma segunda fase desse projeto Parelheiros, que é o que estamos discutindo, como é que nós vamos fazer toda a parte de colaboração. Nós estamos trabalhando esse projeto principalmente com vetores. Símios, nós temos alguns dados que eu não vou mostrar aqui para vocês, que na realidade esses símios eles não foram capturados nessa região. São símios que nós trabalhamos, que são capturados pelo DEPAV, na cidade de São Paulo, e nós sabemos mais ou menos de que região que eles são. Alguns da região norte e da região sul. Eu não coloquei os dados porque devido ao tempo que a gente tem. Então eu vou focar mais nos vetores, que é o projeto principal de Parelheiros. Pronto. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, nós desenhamos então, o professor Marinotti acabou desenhando para a gente, então a relação, a rede causal, humanos, os macacos, os anofelinos, as casas próximas à mata, e como poderia dar essa rede. Alguns anofelinos passando de macaco para macaco, alguns anofelinos fazendo a dispersão vertical, passando para humanos, alguns picando humanos para humanos, e a gente acaba fechando esse ciclo. Então, a partir daí, então, nós determinamos o estudo então, da fauna dos anofelinos, a sua infecção por Plasmodium, em área de foco autóctone em Parelheiros, Grande São Paulo. Os colaboradores, SUSEM, Faculdade de Saúde Pública, Prefeitura de São Paulo e Instituto de Medicina Tropical. A justificativa do trabalho. Como eu falei para vocês no início dessa nossa conversa, houve um surto de malária que ocorreu em Engenheiro Marcilac, em Imbura, zona sul da cidade de São Paulo, em 2006. Essa região é circundada por Mata Atlântica e há ocorrência de símios. Os guardas ambientais falam para a gente o seguinte, nós trabalhamos numa região próxima à Estrada de Ferro, em Evangelista de Souza, depois vocês vão ver no mapa. Nos túneis um pouco mais adentro, descendo a Estrada de Ferro para Santos, eles veem os macacos, eles veem os símios. Na região que nós trabalhamos, nós não vimos os símios. Eles são muito ariscos, tem muito pouco símio naquela região, então nós sabemos da ocorrência, por isso que nós colocamos. Mas nós não trabalhamos com símios daquela região. Nós trabalhamos com símios que foram pegos próximos a essa região, em Parelheiros e tudo mais, que está aqui no DEPAV. Nós não entramos na mata para pegar esses símios. Nós trabalhamos com símios, a gente entra na mata no Espírito Santo. Aqui a gente não trabalhou em São Paulo entrando na mata. Tá? Então, a próxima. Aqui, para vocês verem, então, a região, né? A região sul, Parelheiros e Marcilac. Nós trabalhamos aqui nessa região, praticamente na divisa com o município de Itanhaém. Humanos. Então, só para dar uma pincelada geral para vocês, foram dados do Sinanet, e em Engenheiro Marcilac, entre 2006 e 2010, 25,4 pessoas foram examinadas, fizeram busca ativa e passiva, sendo que 1,95 eram casos assintomáticos, e nós encontramos 7 casos assintomáticos. Lâminas positivas, e as pessoas estavam muito bem obrigadas, muitas se recusaram a ser tratadas na unidade básica de saúde. Em Imbura,
Sintomáticos, com lâmina positiva e com sintoma, sintomatologia. Passa. Poucas pessoas. Ah, eu esqueci de colocar para vocês. Deixa eu ver se eu lembro. Não, mas não foi toda a população. Não foi toda a população. Ai, deixa eu ver se eu lembro, Heitor. Não, mas é a unidade básica de Engenheiro Marcilac, ela serve mais ou menos 2.000 pessoas. Tá? Mas não foram todas essas que foram examinadas. Eu esqueci, desculpa, eu esqueci, eu fui tirando. Não. Mas tem muita gente mesmo. Tem muita, não, 2.000 pessoas, de 2.000 a 5.000 pessoas lá. Tá? Em Embura, o registro foi apenas do ano de 2007, com 16 casos. Em Embura, são menos pessoas. Ela serve mais ou menos 1.000... Não, Marcilac, 5.000 pessoas. Em Embura, 2.000 pessoas. Tá? Próximo. Estão vendo ele, tamanho? Estão acompanhando ele? É alto. Inclusive, tem pessoas lá que moram lá e trabalham em Santo Amaro, e essa pessoa, ela se recusa a tomar medicamento. Ela diz que ela está ótima, não vai tomar medicamento com lâmina positiva. E tem, até agora que eu saiba, fazendo esse trajeto na boa, não quer saber. Porque o problema é o seguinte, elas não têm sintomatologia, elas não se sentem doentes. Por que elas vão tomar o remédio? Elas não querem saber de tomar remédio. É muito difícil da gente convencer essas pessoas. Perspectivas desse trabalho é elaborar um projeto, que é o que eu falei para vocês. Nós não estamos trabalhando, nós pegamos esses dados da Unidade Básica de Saúde, nós não conversamos com essas pessoas, foi tudo só conversando com as enfermeiras e os médicos de lá. Então, elaborar esse projeto para estudar a prevalência de assintomáticos na população local. Daí sim, Heitor, daí nós vamos fazer uma amostragem e tudo mais, com relação a lâminas, PCR e fazer também uma abordagem sorológica nessas pessoas. Então, até agora, nós não mexemos com eles. Vetores. Os representantes mais expressivos da Mata Atlântica Paulista são os Quertésia cruzi, Bellator e homúnculos. Tá? São todos do subgênero Quertésia, que é o que eu falei para vocês, que tem o criadouro nas bromélias. Então, aqui, só para mostrar para vocês, onde a gente pega, tem mosquitos, as larvas ficam aqui. A grande maioria delas ficam no topo das árvores. Então, muitas vezes a gente leva escada, sobe para pegar a água delas. Algumas não dá porque elas são muito altas. Então, daí é que a gente arma as armadilhas, a gente coloca as armadilhas lá no topo das árvores para pegar os adultos que eclodem dessas bromélias. Aqui, então, para vocês verem, aqui um Anopheles Quertésia cruzi, como eles são identificados, tá? Então, às vezes pelos palpos, aqui não dá para ver, mas pelo palpo, aqui pelo abdômen, não, pelo tórax, tá? E aqui pelas patas, vejam que patas lindas. Então, a gente sabe pelas patas qual é a identificação do anofelino. E de todo anofelino, é assim. Por isso que quando a gente faz a captura desses anofelinos, a gente tem que tomar muito cuidado. Caiu uma asa, perdeu uma pata, nós não conseguimos identificar esses anofelinos. Eles são identificados justamente pela pata, pelo tórax e pelas asas. E, lógico, também pelos palpos, pela coloração principalmente das asas. Pela distribuição das manchas nas asas é que a gente consegue identificar esses bichos, tá? Então, a metodologia para capturar esses anofelinos. Nós dividimos em 2 pontos. Um ponto antrópico, que é o ponto que tem ação humana, as cidades, e o outro ponto silvestre, que tem uma ação mínima humana, que foi exatamente o que eu falei para vocês, perto das linhas do trem. Tá? Por quê? Porque nós quisermos comparar quais anofelinos que nós encontramos nessa região, quais anofelinos que encontramos nessa outra região. Não só anofelino, não esqueçam que nós também fizemos inquérito culicídio, de maneira geral. Então, para saber que outros culicídios estão na área mais desmatada versus a área mais silvestre. Tá? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, então, o ponto antrópico em Embura, tá? Onde tiveram aqueles casos.
o ponto antrópico Engenheiro Marcilac, que é tudo isso. Porém, nós dividimos em antrópico e uma zona de transição. Por quê? Porque essa zona de transição aqui é uma zona mais rural. É uma zona que você tem sítios no meio da mata. É diferente daqui, que é uma cidade que tem ponto de ônibus, a UBS está aqui, é completamente diferente. Então, nós fizemos isso, nós dividimos antrópico 1, antrópico 2, zona de transição, e Evangelista de Souza, que é a área silvestre, tá? Que é próximo ao trilho de trem. Tá? Que aqui passa o trilho de trem, que é a ferrovia São Paulo-Santos. Certo? Então, próximo. Aqui, para vocês terem uma ideia, tá? Do pessoal que ficou. Aqui o pessoal de dia, pegando larva. Aqui nós ficamos numa pousada, que é um dia chuvoso, e nenhum de nós entramos, tá? Na piscina. Era só para a gente sofrer, para ver que tinha uma piscina e não podia ir. Tá? E aqui elas também, eles têm também umas estufas, eles dão aula aqui de como plantar, orquídea. Tem toda uma estrutura de movimentação popular naquela cidade, naquela região lá de Parelheiros. O próximo. Aqui é o ponto silvestre. Tá? Vocês veem que tem grandes coleções de água também. Aqui as bromélias. Tá? E aqui a entrada dessa região silvestre, que tem um sítiozinho próximo. Tem um senhor que mora lá. Mas de resto não tem mais ninguém. Daí lá você entra, é mata dentro, você vai. Tem cachoeiras, tem tudo. É um lugar muito bonito. Quando você não encontra umas ossadas lá no meio do caminho, tá, gente? Então, PCC. Ah, não. Carro normal. Não é. Carro queimado. Carro queimado é o de menos. Tem as desovas do PCC lá. É. Então, a gente trabalhava, inclusive, com a guarda, a GCM, por causa disso. Porque à noite, porque você faz isso à noite, a captura dos mosquitos. A gente fazia até 10, 11 horas da noite, né? Daí o que acontece? A gente tinha que pedir para eles dar um respaldo, né, pra gente. No começo eles até iam, viu? Depois não foram mais. A gente ficava à própria sorte. Acho que eles viram, nenhum maluco ia lá mexer com um cara que está pegando mosquito. Imagina. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, é a barraca de Shannon, tá? Ela mimetiza uma casa. E daí os anofelinos, eles vão e pousam todos aqui ou dentro. Vocês estão vendo aqui que tem um lampião, uma luz de lampião, tá? E a gente fica, então, lá, pegando esses anofelinos. Aqui a armadilha CDC, tá? Que é o que eu falei para vocês, que a gente tenta jogar o mais alto possível, né? Os cordões, tudo, né? Os barbantes, na árvore, para conseguir pegar aqueles anofelinos lá em cima, aqueles anofelinos acrodendrofílicos, que tem o hábito de copa de árvore. Tá? E aqui que a gente faz um aspirador, que é para a gente ver se a gente consegue pegar as fêmeas que estão engurgitadas, que fizeram repasto sanguíneo. E elas ficam mais pesadas, justamente que elas estão cheias de sangue, e elas ficam pousadas próximas ao solo. Tá? Resultados da infecção natural. Aqui, então, nós fizemos, aqui está um trabalho que foi submetido ao Malaria Journal, tá? Sobre justamente esses dados que eu vou mostrar para vocês. Tá. Outra quertésia, nós colocamos as quertésias, não significa necessariamente que esteja em ordem de quem apareceu mais, tá? Mas nós dividimos as quertésias, então nós vimos que o mais importante, a quertésia mais importante é o cruze, nessa região. Bellator só apareceu uma vez no silvestre, tá? E esses anofelinos, eles são até indicadores de ambientes que estão intactos, que não estão desmatados. Né? Então, Bellator, nós não vamos encontrar em regiões que existe população, em regiões desmatadas ou regiões já urbanizadas. Tá? Daí começam a aparecer os nissorrincos e o Anopheles anopheles. Por quê? Porque vocês viram, eu mostrei para vocês naquele outro slide, existem regiões com grandes coleções de água. Então, o que acontece? Nessas regiões, os nissorrincos começam a aparecer. Tá? Então, nós vimos aqui que no antrópico aparece o Stroden, que, segundo uma professora lá da saúde pública, é um anofelino vagabundo, aparece em qualquer lugar. Então, Trianulatus, que está incriminado em transmissão de malária também. E aqui no Antrópico 2, nós vamos ver um Stroden.
Na zona de transição ele já aparece mais, mas muito próximo, a quantidade não é suficiente para falar que ele é incriminado em alguma coisa aqui. E no silvestre ele aparece número de 20. Também não é, esse anofelino aqui na realidade ele não está incriminado na transmissão da malária, mas vocês vão ver depois os nossos resultados. O que importa para nós nessa região é a Quertésia cruzi. Tá? Porém, não se esqueçam que o trianulatus apareceu em um bom número em Imbura. Aqui, então, só para vocês verem, as legendas, Antrópico 1, Antrópico 2, Zona de Transição e Evangelista de Souza, tá? O silvestre. Os anofelinos que nós encontramos positivos. Então, se vocês forem ver, Anopheles cruzi, por Plasmodium vivax, Anopheles triannulatus, por Plasmodium vivax, Anopheles triannulatus, por Plasmodium malari, aqui em Imbura, tá? Anopheles cruzi, Plasmodium malari, no silvestre, tá? Anopheles strodei, que eu falei para vocês, ele não está incriminado, mas ele foi encontrado positivo na zona de transição. E Anopheles lutzi, que nós também ficamos, nossa, acho que foi um ou dois bichos, positivo por Plasmodium vivax. E aqui está distribuído casos de malária de 2006 a 2010. Todos esses casos aqui, então, foram que nós pegamos pela UBS, tá? Pela notificação do Sinanet. Próximo. Então, a infecção natural em Quertésia, as taxas mínimas variaram entre 0,04 e 3,45. E Plasmodium malari em 0,02 e 3,45. Próximo. Já no Anopheles lutzi, como nós não temos um número para estimar a porcentagem, nós vimos, no Anopheles lutzi, nós pegamos positivo para P. vivax num único exemplar. Então é difícil a gente discutir esses resultados. O Strodei, um positivo para P. malari em 47 exemplares. Triannulatus, em 29 exemplares, nós pegamos um positivo e outro positivo para malária, e não é a mesma amostra. Tá? Quando nós fomos ver o hábito alimentar desses anofelinos, nós vimos o seguinte: tinha sangue humano, Anopheles triannulatus, ele estava positivo para sangue humano, e era um Anopheles que estava positivo para P. vivax. Não era o mesmo exemplar, mas tudo bem, esse anofelino ele está fazendo repasto nos humanos. Na zona de transição, ele também está fazendo repasto, e ele também foi encontrado positivo. O Strodei também fez repasto sanguíneo e também positivo para P. malari. Então, uma discussão que nós fizemos é, dada a interferência humana em regiões de mata e consequente escassez de fonte alimentar silvestre, anofelinos que são considerados exófilos e zoófilos, eles estão se alimentando de fonte humana. A análise das imagens da distribuição dos casos versus anofelinos infectados reforça a hipótese que, provavelmente, esses mosquitos, eles fazem o repasto em indivíduos assintomáticos nas áreas correspondentes aos ambientes antrópicos, Imbura e Marcilac, perpetuando a situação de transmissão. Por outro lado, pode-se inferir sobre a existência de um ciclo silvestre em áreas preservadas de mata. O encontro de anofelinos infectados, população humana assintomática aliada à presença de símios em regiões cuja cobertura vegetal é constituída por Mata Atlântica, sugere que essas áreas devam permanecer como foco de investigações pelas agências de controle para a contenção de possíveis surtos. Tá? Então, é isso.